Existe um erro comum e caro que as empresas que estão em momento de crescimento têm. Acreditar que medir tudo é o mesmo que tomar boas decisões. E eu falo isso porque eu já vivi de perto esse cenário dentro de empresas que aparentemente tinham a estrutura analítica perfeita, mas na verdade tinha uma liderança que não estava muito bem segura do que estava fazendo. Em qualquer construção séria de negócios, é importante ter clareza, existir essa clareza sobre o que se quer sustentar, antes de sair medindo qualquer performance. Quando os KPIs não partem dessa premissa, eles não estão direcionando a tomada de decisão. Eles começam a puxar a empresa, mas geralmente para o lado errado. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para scale-ups em empresas em crescimento. O meu trabalho é transformar complexidade em decisões que sustentam um negócio. No início, os indicadores ajudam. A empresa precisa ser referência, precisa acompanhar a evolução, precisa dar visibilidade, e até aí tá tudo certo. O problema acontece quando a empresa cresce e ninguém para de verdade para responder o que é que estamos tentando sustentar agora. Eu estive em salas em que todo mundo sentia que ninguém mais sabia qual que era essa resposta, mas ninguém tinha coragem de colocar isso na mesa. Sem essa resposta explícita, os KPIs deixam de ser uma ferramenta de leitura e passam a se tornar o guia com relação à direção que vai ser tomada, mesmo que ninguém tenha tomado essa decisão de forma consciente. Quando não existe premissa estratégica clara, alguns sinais começam a aparecer. Cada área começa a otimizar o seu próprio KPI. Resultados locais começam a competir entre si. Decisões que parecem certas isoladamente começam a gerar resultados estranhos quando analisado pela perspectiva do todo. E eu vivi cenários em que a estrutura analítica parecia perfeita, mas os números estavam aumentando, estavam mudando. E a liderança, sempre alguém da liderança vinha apontar para mim e falar: parece que tá tudo certo tecnicamente, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. E é esse, tem alguma coisa estranha, ou os números não estão fechando, não estão batendo, que geralmente estão relacionados a problemas com relação às premissas, e não necessariamente ao dado em si. E não foi porque necessariamente alguém errou o número, mas sim porque alguém decidiu proteger aquela métrica. KPI sem premissa não informa, ele orienta comportamento. Com o tempo, o efeito aparece. Energia investida sem retorno proporcional, decisões difíceis de sustentar, áreas performando bem, mas puxando a empresa para lados diferentes. E a empresa não quebra, ela cansa. A liderança cansa. E aos poucos começa a decidir mais para aguentar o dia do que para construir decisão. É exatamente nesse ponto que o meu trabalho acontece. Eu já estive diretamente envolvida em contextos onde os indicadores funcionavam, mas estavam gerando danos reais. Em um desses casos, a empresa estava lidando com um aumento relacionado a reclamações legais, devido a contato que estava sendo realizado com base em informações incorretas e estavam efetuando cobrança de clientes inadimplentes. Quando nós fomos olhar, nós descobrimos que uma parcela enorme estava classificada de forma incorreta, não deveria estar assim. Os dados existiam, os KPIs estavam ativos e os processos rodavam. E ainda assim, os resultados daquele indicador não haviam sido realmente decididos. O que não existia era uma premissa clara do que aquele indicador deveria representar. Depois de redefinirmos essa base e sustentarmos as decisões ao longo da jornada até essa resolução, nós corrigimos 90% de falsos positivos. Não foi bonito, não foi rápido, mas foi necessário. Eu cocrio com quem realmente tem o peso de carregar as responsabilidades do negócio, assumindo junto a responsabilidade da decisão do que precisa ser medido e o que não precisa ser.
Porque KPI nenhum corrige uma tese mal definida. Quais os KPIs da sua empresa que estão direcionando o seu negócio sem que as premissas estejam claras ainda? Eles estão puxando o comportamento para o que você espera no negócio? Ou tá puxando para outro lado? Se essa pergunta incomoda, dá uma olhada no link do canal. Lá eu falo um pouco mais sobre o contexto do meu trabalho. Ah, esqueci de ligar a luz.